Bom, pessoal, como alguns de vocês manifestaram que tinham dificuldade ainda com relação à construção do diagrama de corpo livre, eu vou trabalhar com vocês novamente um problema que envolve a construção do diagrama de corpo livre e a aplicação das leis de Newton. A prova vai ser na próxima semana, então agora a gente vai focar em tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, certo? Esse problema, ele se trata de dois blocos, de modo que eu tenho uma polia sem massa e sem atrito, e o atrito também não tem atrito com a superfície, certo? Eu tenho um bloco A que desliza nessa superfície e um bloco B que desce, certo? Esse bloco A tem uma massa M de 4,1 kg, o bloco B tem uma massa de 2,6 kg, e o que a gente procura encontrar aqui é qual a tensão na corda, certo? Eu tenho a tensão aqui e aqui, aplicado aos dois blocos, certo? Então, bora lá. Primeira coisa que a gente faz para tentar resolver esse exercício é construir o diagrama de corpo livre. Eu vou construir primeiro para o bloco A. Então, a gente sabe que sobre esse bloco, a Terra imprime uma força de atração gravitacional. E a gente também sabe que a superfície impõe sobre esse corpo a força normal. Ela sempre é perpendicular a essa superfície. Quando o bloco B está descendo, o bloco A vai deslizar para a direita. Então, a aceleração desse sistema, ela está aqui para a direita, o bloquinho vai ser deslocado, certo? Na direção do movimento, então, a única força atuando sobre o bloco A vai ser a tensão na corda, certo? Tanto a tensão quanto a aceleração estão para a direita, que é o sentido positivo de x. Então, a gente pode escrever aqui uma equação na direção do movimento. Aqui eu não vou considerar nem força normal, nem força gravitacional, porque não tem movimento na direção dessas forças, não tem movimento na vertical, em y. Só temos movimento na horizontal, em x. Então, só vou analisar as forças na direção de x, certo? Então, a equação, para mim, vai ficar o quê? Somatório das forças, né, igual a massa vezes aceleração. A única força atuando na direção do movimento é a tensão na corda, que é positiva porque atua na direção positiva de x. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do sistema. Essa massa é a massa M maiúsculo, certo? Que é a massa do bloco A. Vezes a aceleração desse sistema, que também é para a direita, no sentido positivo de x, então tudo positivo, certo? Eu já tenho uma equação aplicando as leis de Newton aqui para o bloco A. Então, agora eu venho e construo o diagrama de corpo livre para o bloco B, certo? No bloco B, eu tenho duas forças atuando sobre ele, na direção do movimento, inclusive, certo? Que é a tensão nessa corda e para baixo a força gravitacional que atua sobre o bloco B, ok? Esse bloco desce, então a gente sabe que a aceleração dele tá para baixo. Agora eu aplico aqui, segundo a lei de Newton, somatório das forças é igual a massa vezes aceleração. Eu só tenho duas forças, então o somatório delas vai ser tensão tá para cima, positivo, e a força gravitacional tá para baixo, então é negativo. Menos força gravitacional, gente, não é massa vezes a aceleração da gravidade? M minúsculo, porque a massa do bloco B é M minúsculo. Isso aqui é igual a massa vezes a aceleração do sistema, mas a aceleração está para baixo, então aqui tem um sinal negativo. Massa vezes a aceleração desse sistema. A tensão na corda vai ser o quê? Mg, passa para o outro lado da igualdade, positivo, menos Ma. Eu tenho duas equações para calcular a tensão na corda. A equação 1 e a equação 2.
Mas todas elas dependem da aceleração dos blocos. E eu não conheço a aceleração dos blocos ainda. Então, eu vou ter que encontrar a aceleração dos blocos para depois calcular a tensão na corda por qualquer uma dessas duas equações, certo? Para fazer isso, eu venho aqui e substituo a equação 1 na equação 2, porque a gente não conhece, a gente não sabe que a tensão T é igual a MA. Então, vamos lá. Massa do bloco A vezes a aceleração, que é igual a tensão, vai ser igual a mg menos ma. Nessa equação agora eu consigo encontrar a aceleração. Por quê? Porque eu conheço as massas e conheço a aceleração da gravidade, g, que é uma constante. Então eu isolo A nessa equação e encontro a aceleração. Passo esse termo para o outro lado da igualdade, eu mantenho MA. Esse termo estava negativo, passa para cá positivo, mais M minúsculo vezes a aceleração é igual a M vezes a aceleração da gravidade. Se eu colocar A em evidência, eu tenho que massa emão mais M vezes a aceleração é igual a mg. A aceleração, então, posso passar esse termo todo que multiplica a aceleração para o outro lado como sendo uma divisão. A aceleração vai ficar mg sobre emão mais eminho. Substituo os valores aqui e encontro a aceleração. M minúsculo é igual a 2,6 vezes a aceleração da gravidade, que é uma constante, 9,8. Dividido pela soma dessas massas, que vai ser 4,1 mais 2,6. Quando eu calculo isso aqui, eu encontro que a aceleração desses blocos é de 3,8 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui embaixo, porque aqui não ficou legal. A aceleração desses blocos, então, vai ser 3,8 metros por segundo ao quadrado. Beleza, agora que eu encontrei a aceleração, eu posso usar qualquer uma dessas equações para encontrar a tensão na corda, que é o que o exercício pede pra gente. Eu vou usar a mais simples, né? Só uma multiplicação. Então, a tensão na corda é dada pela massa do bloco A vezes a aceleração do sistema. A massa do bloco A é 4,1 kg, vezes a aceleração A do meu sistema que eu já encontrei. Vai ser 3,8. A tensão na corda, então, vai ser 4,1 vezes 3,8. Isso aqui vai me dar 15,58, aproximadamente 15,6 newtons, que é a unidade de força. Eis a resposta final aqui, que é a tensão na corda. Eu posso também encontrar a aceleração desse sistema quando não tem atrito, tá, gente? Essa é uma estratégia que a gente sempre pode usar para quando não tem atrito e não tem massa na polia. É uma forma mais simples de encontrar essa equação aqui, ó, para aceleração. Só a gente pensar que o que está fazendo esse sistema todo descer não é a massa do bloco M, desse bloco B aqui de eminho? Então, eu sei que a força responsável pelo movimento do sistema todo é a força peso desse bloquinho aqui, que é a força gravitacional nele. Então, eu sei que a força gravitacional atuando sobre o bloco B é responsável pela massa vezes a aceleração total desse sistema. Então, ó, massa total do sistema vezes a aceleração dele. Ok. Força gravitacional em B é o quê? Não é a massa de B, que é o eminho, vezes a aceleração da gravidade. Isso aqui não é igual a massa total do sistema vezes a aceleração? Mas a massa total do meu sistema, ela não vai ser M maiúsculo mais eminho
vezes a aceleração A. Pronto. Para encontrar a aceleração, é só passar isso para cá como uma divisão. E eu encontro uma equação para aceleração exatamente igual a essa. Ó. mg sobre a soma das massas. M1 mais M1. A mesma equação, certo? Encontro a aceleração, aí eu construo o diagrama de corpo livre para qualquer um dos dois blocos e encontro uma equação para encontrar a tensão na corda. Então, essa aqui é uma forma alternativa para vocês encontrarem a aceleração do sistema quando eu tiver um conjunto de bloquinhos e no caso também em que não tem atrito nesse sistema, beleza? Por enquanto é isso.